É a temporada do empreendedor do programa Café com Leite, todo dia uma novidade, todo dia um novo tema. E hoje, mais uma vez aqui com a gente, nosso querido professor Luiz Geraldo, ele que já esteve aqui conversando com a gente sobre estratégias de marketing. E hoje, a mudança no comportamento do empreendedor, tema interessantíssimo para o nosso programa, para a temporada do empreendedor. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Estou muito feliz, você aqui sempre abrilhanta os nossos conhecimentos e alerta, adverte, acorda a mente dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença e eu quero começar esse nosso bate-papo. Eu não posso perder tempo, viu? Aqui eu já tenho que lhe perguntar se existe um novo perfil do empreendedor. Bom, primeiramente, muito obrigado, Leite, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez nessa casa, essa casa que só está crescendo, né, só está ampliando esse trabalho maravilhoso que você faz. E com certeza mudou o mercado, mudou o cenário, mudaram as realidades. Com certeza o empreendedor também mudou e vai precisar mudar muito mais. Está no ar mais uma edição do programa Café com Leite. Está no ar a temporada do empreendedor do programa Café com Leite. Apoio Frigorífico Industrial do Cariri. Esse sim você pode confiar. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. E Arplast, por um mundo melhor. A partir de agora você nos assiste aqui na TV Verde Vale, no site programa cafécomleite.com.br, no site da TV, tvverdevale.tv, no aplicativo do programa Café com Leite e também no Facebook. De todas as formas, nós chegamos na sua casa e nos sentimos muito confortáveis, sabe, professor? De todas as formas, nós procuramos levar informação aos nossos telespectadores da região do Cariri e do mundo. E hoje, o nosso convidado aqui, professor Luiz Geraldo. Professor, o senhor disse que a mudança ela é contínua, ela vem, o mercado mudou, as pessoas mudaram e o perfil também consequentemente mudou, né? Mudou em que sentido? Para melhor? São as tecnologias que fazem com que as pessoas mudem? São as visões? Na realidade, Leite, o que é importante a gente entender inicialmente é que se a gente for fazer uma análise nos últimos 40 anos do mercado de trabalho, a gente vai observar uma grande mudança. E essa mudança ela se dá, por exemplo, que um jovem que saía de uma escola técnica ou saía de uma escola de ensino superior, de uma faculdade, de uma universidade, ou até mesmo essa pessoa que tinha um sonho de entrar no mercado de trabalho, essa pessoa, ela, de cada 10 pessoas, 8 iam e buscava um emprego, ou seja, buscava uma condição como empregado numa empresa onde daria para essa pessoa conforto, tranquilidade, segurança, um salário garantido, alguns benefícios. Então, essa era a grande realidade há uns 40 anos atrás. Certo. Todavia, hoje, se a gente for avaliar um pouquinho melhor, a gente já observa que mudou drasticamente esse perfil. Hoje, os jovens que estão saindo das universidades, das mais diversas profissões, esses jovens, eles estão precisando começar a empreender. Ou seja, aquela estrutura que existia de empresa que recebia todas as pessoas, elas estão mudando. E hoje o que acontece? As grandes empresas que tinham 5, 6 mil funcionários, elas reduziram de tamanho drasticamente. E hoje é muito comum você ver o microempreendedor ser um grande contratante de mão de obra. Sim, sim. Isso é visto hoje porque o setor de serviços e o setor de comércio hoje já é um maior contratante do que a própria indústria. Então isso mostra essa evolução. Por que eu estou dizendo isso? Lá atrás, 40 anos atrás, de cada 10, 8 ia ser empregado. Hoje, de cada 10, no máximo 2 ou 3 vai ser empregado. E o resto vai se transformar em empreendedor. Mas a que o senhor atribui isso? A evolução do mercado, a mudança dos tempos, a mentalidade ou a personalidade das pessoas, ou a absorção de conhecimento?
Esses são fatos que levaram a essas alterações? Você vai me responder daqui a pouco, porque agora eu vou falar no Frigorífico Industrial do Cariri, que apoia a temporada do empreendedor. Empreendedorismo no Frigorífico Industrial do Cariri, com nova gestão, novos serviços oferecidos. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia os serviços de abate de animais da região. Os produtos oferecidos pelo Frigorífico Industrial do Cariri têm procedência e atendem a todas as exigências do padrão de qualidade, higiene e excelência, sempre acompanhado por profissionais habilitados desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, neste sim você pode confiar. Um abraço a Sassá, Soraya e todos os profissionais do Frigorífico Industrial do Cariri. Então, professor Luiz Geraldo, essas mudanças se dão em detrimento da modernização, da tecnologia ou do comportamento das pessoas? Na realidade, Leite, é um conjunto de mudanças que faz com que o cenário mude completamente. E essa mudança, é muito importante eu citar isso, essa mudança que a gente está observando hoje no cenário, ela não é uma mudança no cenário nacional, não. Ela é uma mudança no cenário global. Certo. Se você hoje observar, a França está vivendo um desemprego da ordem de 10%. Portugal, próximo disso. No Brasil não é diferente. Né? No Brasil nós estamos aí com quase mais de 14 milhões de desempregados. Isso se dá, é claro, pela redução no movimento da economia, fato, mas isso se dá também, Leite, pelo aumento da tecnologia. Hoje, muitas empresas que tinham uma vasta quantidade de mão de obra, hoje acaba colocando automação na sua empresa. A tecnologia, com certeza, ela ajudou com que as empresas ficassem mais produtivas, mais eficazes, gerando mais qualidade. Contudo, ela mudou a forma de trabalho. E isso faz com que aquela empresa que empregava, por exemplo, 5 mil funcionários, ela consiga hoje operar empregando 200, 300 pessoas e produzindo mais com uma qualidade melhor, muitas vezes. Então, veja, sim, essa mudança se deu pela questão da tecnologia, pela questão da economia e também pela questão do comportamento do consumidor. Antes, o consumidor, ele tinha um comportamento, hoje ele tem um outro comportamento que a gente vai conversando a cada momento aqui com você. Professor Luiz Geraldo, falando sobre esse novo comportamento, a mudança no comportamento do empreendedor aqui no programa Café com Leite, com apoio da Uniodonto. Vamos falar agora da maior cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. Sentir dores de dente é coisa do passado. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Afinal, um belo sorriso abre muitas portas. Por isso, faça já o melhor plano de saúde dentário da maior cooperativa odontológica de todo o Brasil. Eu estou falando da Uniodonto Cariri. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187 e veja qual o melhor plano de saúde bucal cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Afinal de contas, Uniodonto, feliz é quem tem. Professor, o senhor disse lá, olha, nós temos há 40 anos atrás 20% em média empreendia e 80% em média buscava empregos. Hoje a realidade é o inverso. O senhor exemplificou que as empresas com um número estratosférico de funcionários hoje têm uma redução e produz mais e melhor. Exato. Essa lacuna deixada, ou seja, quando houve a demissão desse número de pessoas, nas suas devidas proporções, pode ser uma empresa pequena ou grande, é percentual, né? Exato. Essas pessoas desamparadas, diria assim, ou fora do mercado, ou desempregadas, estão buscando empreender, estão buscando novas luzes. Leite, novo emprego. É muito legal essa discussão, sabe? Por quê?
Porque muitas vezes a gente pode pensar, bom, pelo que o professor Luiz Geraldo está dizendo, a tendência é uma grande massa ficar desempregada e ninguém mais conseguir emprego. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que houve uma mudança na forma de emprego. Certo. Hoje, inclusive, os grandes especialistas estão querendo trocar a expressão emprego pela expressão trabalho. Certo. Ou seja, onde as pessoas vão criar novas formas de trabalho. Só para você ter uma ideia, para você ver como que é essa absorção do mercado. Há 40 anos atrás, era raro uma família sair de casa para jantar e comer uma pizza fora. As pessoas comiam em casa, almoçavam, tomavam café da manhã e jantavam em casa. Isso era muito comum fazer. Aí a mãe ia, fazia uma panela de comida gigante e todo mundo comia ali e ia dormir. Essa era a realidade há anos atrás. Hoje, você passa num domingo à noite, em alguns pontos da cidade, aqui de Juazeiro mesmo, e você vê todas as pizzarias, todas as hamburguerias, todos os pontos de alimentação lotados. Por quê? Porque as pessoas entenderam que é quase mais barato você comer fora do que você fazer comida, que você vai ter um custo de trabalho. Então veja, mudou completamente isso. Se a gente for pensar, isso é um exercício. Aquelas pessoas que trabalhavam com empregado, por exemplo, numa indústria, ou numa tecelagem, ou numa indústria como eu trabalhei, de máquina de costura, que ela saiu, ela buscou um novo conhecimento. Por exemplo, eu estava conversando com um jovem que trabalhava, um jovem de 35, 40 anos, que trabalhou durante muitos anos numa empresa especializada em gás para táxi, nacionalmente. Só que ele saiu da empresa. E aí ele trabalha com o quê? Hoje ele trabalha fazendo vídeos em casa. Constituiu um blog e hoje ele vive desse blog. E ele me disse que ganha muito mais do que ele ganhava antes, viajando o Brasil inteiro com essa empresa. Então veja, olha quantas oportunidades são geradas também com a tecnologia. Extremos, né? São dois extremos, exatamente. Isso implica dizer que no momento da demissão, não baixa a cabeça. Exato. O mundo é grande, né? Agora, qual é o diferencial? O diferencial aí, Leite, é que antes a empresa era completamente responsável pela qualificação, pela motivação, pela especialização, enfim, por tudo pelo funcionário, pela segurança. Sim. Hoje não. Hoje, nessa nova realidade, cada indivíduo vai ter que começar a buscar novas competências, novas habilidades, uma rede de relacionamento. Então veja como é interessante esse mundo. E aí o que acontece, Leite? Se fala muito em empreendedorismo. E aí as pessoas me questionam, professor, mas não é um modismo essa expressão empreendedorismo? Eu acho que não. Nós estamos com empreendedorismo até na saúde. Hoje é muito comum um enfermeiro, só para você ter ideia, se formar e montar uma empresa home health, uma empresa de saúde, para quê? Para tratar das pessoas em casa. Ela monta a sua empresa, ela se transforma em um empreendedor na área da saúde. Sim. Então veja, é muito importante a gente entender que independente... E jamais deixará de ser modismo. Jamais. Jamais. Até porque é exatamente a razão desse nosso bate-papo aqui, que é exatamente a mudança. A mudança em si. E a mudança dentro do empreendedorismo, ela existe. Sim. E, por sinal, nós tivemos aqui conosco o padre Adalmirante, lá de Farias Brito. Olha, impressionante como um religioso é empreendedor. Olha, professor, impressionante como as ações, como empreendedor, lá na capela, lá na paróquia dele, ele fez um trabalho revolucionário aqui na vizinha cidade de Farias Brito. Quer dizer, não precisa você ser um empresário comercial ou industrial para ser um empreendedor, né? Não. Até porque o empreendedor, ele vem mudando a sua forma, o seu perfil. Né? Se você pegar, Leite, por exemplo, há anos atrás,
O empreendedor é aquela pessoa que tinha pouca preparação, muitas vezes, mas era um cara que gostava de correr risco, era uma pessoa que gostava de ir arriscando em vários negócios e era uma pessoa onde não buscava muita qualidade, mas queria fazer alguma coisa nova. Hoje não. Hoje o empreendedor, se você for observar, o perfil do empreendedor mudou. Até a idade do empreendedor mudou. Então depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso com você. No próximo bloco nós vamos falar, inclusive, eu quero saber se existe idade para ser empreendedor, mas agora eu vou lhe oferecer água mineral São Geraldo, você conhece? E com Luiz certeza. Geraldo, você conhece? Luiz Geraldo, você conhece a água mineral São Geraldo? Com certeza. Muito obrigado, Leite. Essa é uma das melhores, da nossa região, né? Inclusive é impressionante quando a água mineral São Geraldo foi lançada, ela ofertava água gratuitamente até as pessoas sentirem, se adaptarem, se envolverem com a água, e hoje é uma das mais consumidas. E esse é um exemplo de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele não basta a gente pensar que é você ter uma ideia. Não é começar o negócio. Não é você criar um produto novo, não. É um erro isso, estratégico. Empreendedorismo é você vender água, mas você ganhar dinheiro vendendo água. Sim. Vender água de forma diferente, vender a água com uma metodologia diferente, com canais diferentes. Pode utilizar o empreendedorismo para vender água. E nós, inclusive, teremos um vendedor de água aqui no programa em breve. Professor, eu vou aproveitar essa água e vou preparar um cafezinho aqui para nós. Okay. Você toma café, não toma? Com certeza. Enquanto prepara esse café, me deixa falar aqui do maior empreendedor em saúde, viu? Que é o Laboratório Lamic, professor Luiz Geraldo. Olha, o Laboratório Lamic era só aqui no Juazeiro, na rua Padre Cícero 759. Só lá. Lá ainda é a matriz dos nossos queridos doutores, doutora Socorro Cabral, doutor Ivanilson Júnior e doutor Leonardo Davi. Hoje você é atendido no Laboratório Lamic, desde Campos Sales até Brejo Santo, Mauriti, Caririaçu, Missão Velha, enfim, toda a região do Cariri, e aqui no Juazeiro, mais de 7 pontos de coletas você encontra aqui, postos de coletas você encontra aqui em Juazeiro do Norte, do Laboratório Lamic. Este sim é pioneiro em tipagem sanguínea por aglutinação em coluna. Você cadastrando o seu telefone lá no Laboratório Lamic, imediatamente é comunicado a conclusão da realização dos seus exames, e você pode imprimir no site laboratoriolamic.com.br, lá no conforto da sua residência ou empresa, e em seguida se destinar ao seu médico, ao profissional de saúde, para mostrar os seus exames. Laboratório Lamic é excelência em análises clínicas. E agora, preparado esse cafezinho aqui com água mineral São Geraldo, professor Luiz Geraldo, eu faço questão de lhe servir. Obrigado. Inclusive, professor, eu estive essa semana na casa do nosso produtor aqui, dos meninos, e eu não queria eles pedir para não falar isso aqui. Fui tomar um café lá, o cafezinho ruim, viu? Aí eu perguntei a marca, não me disseram. Aí eu levei para lá o melhor café, Café Maratá, que está com o programa Café com Leite. E me diga se presta aí, por favor. Se não prestar, diga, professor. Bom, Leite. Se esse café não prestar, pode avisar, diga no ar. Com certeza eu diria, mas é muito bom. É muito bom. É o Café Maratá, é o melhor que há, é o programa Café com Leite, saboreando. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. E plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens, somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense.
A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com consciência ecológica e responsabilidade social, retirando do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 50 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando-o mais saudável. Arplast, por um mundo melhor. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. O frigorífico industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do frigorífico industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e móveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. De pães Pão Nosso. Portanto, se você costuma se deliciar no café da manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda melhor. Pão de forma, hambúrguer, hot dog integral, dentre tantos outros com sabor inigualável, você só vai encontrar na indústria de pães Pão Nosso. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso atende todo o Ceará, todo o Piauí, todo o estado do Pernambuco e também boa parte do estado da Bahia. É o empreendedorismo do Cariri, de Juazeiro do Norte, atendendo a todo o estado, vendendo grandes produtos na indústria de pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Professor Luiz Geraldo, inclusive, rapaz, essa indústria de pães Pão Nosso sai daqui para vender pão no estado da Bahia. 50% do estado da Bahia ele atende. Piauí e Pernambuco, todo o estado. É impressionante como essa indústria de pães Pão Nosso vem buscando novos mercados. E olha, por que o pão? Eu vou até estender esse nosso bate-papo aqui, porque pão é fabricado em todos os lugares, né? Mas um pão com qualidade, você precisa ter qualidade para ir tão longe, né? Mas voltando aqui à nossa conversa. Essa mudança, professor, houve essa... Como eu poderia entender essa mudança do empreendedor? Em termos de idade, por exemplo. Houve uma mudança do perfil, os jovens são mais empreendedores, os mais velhos são mais empreendedores. Como é que está funcionando isso nos dias de hoje? Eu costumo dizer que a mudança foi de A a Z, tá certo? Eu vou fazer um resgate no que você estava falando em relação ao Pão Nosso. Certo. Né? No passado existia um paradigma onde que só podia empreender aquelas pessoas
que estavam nas grandes capitais do país. Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Quem quisesse empreender, tinha Quem que ir pra lá. quisesse empreender, as grandes marcas acabavam saindo de lá e o restante do Brasil ficava aguardando para ver quando chegariam as novidades aqui. Porém, o que ocorreu, graças a Deus, no mercado brasileiro? Os estados do Nordeste, por exemplo, do norte do país e regiões pequenas, começaram a descobrir que, para empreender, não é necessário que você esteja em São Paulo. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa, foi muito bacana, eu estava dando uma palestra sobre empreendedorismo, e chegou no meio dessa palestra, uma moça, chegou no final da palestra, a moça me disse o seguinte: olha, professor, eu queria agradecer a sua palestra, ela foi realmente, contribuiu muito com o meu sonho de futuro, e eu queria dizer para o senhor o seguinte: muitas coisas do que o senhor falou ali acontecem no dia a dia da minha vida. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando o senhor falou que a gente pode empreender em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu sou um caso que eu gostaria que o senhor me usasse nas suas palestras. Eu moro em Jaguaribe, na cidade de Jaguaribe. Eu tenho uma pequena confecção, um pequeno ateliê que faz pequenas obras de artes. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer obras de artes para vender em Jaguaribe mesmo. E eu observei que eu tinha uma dificuldade para expandir o meu negócio. Bem, mas eu gostava daquilo que eu fazia com carinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu continuei persistindo. Olha aí a característica de um empreendedor, persistência. Eu continuei persistindo. E aí eu descobri que eu podia expandir o meu negócio para o mundo todo através das redes sociais. E comecei a tirar fotos das minhas obras e postar para o mundo inteiro. Professor Luiz Geraldo, eu queria dizer para o senhor que hoje eu exporto 95% das minhas obras. Que bom. Uma obra que eu vendia por 10, 15 reais, hoje eu vendo por 10, 15 euros. Então, que dá quase 3 vezes, 4 vezes esse valor. Então veja, Leite, com o advento da tecnologia, das redes sociais, da internet, o que aconteceu? Hoje é possível a gente expandir o nosso conhecimento para os 4 cantos. Sim. Existe uma empresa de tecnologia aqui na região, que eu não vou citar o nome, porque eu não estou autorizado, que ela tem a sua sede entre a cidade de Pereiro e São Miguel. Essa empresa está expandindo e corre o risco... Professor, eu vou intervir porque eu tenho orgulho de ser amigo do nosso querido Roberto, né, que é o proprietário da Brisa Net. Ah, então tá bom. Já que você falou, eu não quis eu tenho certeza me atrever. Eu tenho certeza que é porque o Roberto é meu amigo, inclusive se comprometeu em vir aqui na nossa temporada. E eu tenho orgulho de ser amigo dele. E o conheci quando implantou a internet lá em cima da serra, em Pereiro, desse tamanho, viu? Exatamente. E é um grande visionário. Roberto é meu amigo. Eu tenho carinho por ele também. Simples demais. Fui treinar recentemente todos os funcionários da empresa. E o que a gente observa hoje? A Brisanet está virando um monstro. Sim. Eles estão liderando o processo de fibra ótica no Nordeste. Então veja, o que acontece, Leite? Onde que nasceu a Brisanet? Pereiro, entre Pereiro e São Miguel. Sim, sim. Então, não importa hoje aonde o estado, o país, o bairro, a cidade onde a gente está. O que importa é o entusiasmo que a gente tem para empreender. Eu poderia dizer assim, não interessa onde você está, interessa onde a sua cabeça está. Exatamente, Leite. Perfeito. Hoje, com o advento de todas essas tecnologias, você pode fazer uma cirurgia lá nos Estados Unidos, aqui do Nordeste. Ah, mas espera aí, professor, eu acho que é ao contrário, né? É fazer uma cirurgia aqui no Nordeste, lá dos Estados Unidos. Lei do engano. O nordestino tem habilidades únicas que só o nordestino tem. E isso
é conhecido, eu estava na França, Leite, e foi um fato muito interessante. E eu estava numa das principais avenidas da França, numa loja bacana, muito conhecida, né, de grande marca. E eu fiquei muito entusiasmado, porque nessa rua que eu estava da França, minha esposa, minha filha, meu filho, estávamos numa loja, minha filha querendo comprar uma bolsa, né? E aí o que aconteceu? A gente tinha que se comunicar naquela loja. E aí, quando eu falei para minha filha, chame o vendedor para que você possa consultar os tipos de bolsa e o valor da bolsa. Quando eu falei isso, me encostou um cidadão do meu lado e me disse, eu estou aqui para te ajudar. Que bom. Meu nome é Cícero. Olha aí, no mínimo era de Juazeiro. De Sobral. De Sobral. Certo. Um cara, um gentleman, lá numa das principais ruas da França, vendendo numa loja de grife, um nordestino. Ele era o gerente de toda a loja. Então a gente vê o potencial que as pessoas têm. Da mesma forma que ele tem um potencial para fazer sucesso aqui, tem potencial para fazer sucesso lá fora. Aí é onde vem não o ambiente onde ele está ou a área geográfica, mas sim a cabeça, a sua mente, né? A Arplast empreende aqui no Cariri e em todo o Nordeste e apoia a temporada do empreendedor do programa Café com Leite. Vamos falar agora da maior empresa de recicláveis de todo o Nordeste. Eu falo da Arplast. Esta sim trabalha com a consciência ecológica e a responsabilidade social, retira do meio ambiente mensalmente um pouco mais de 1.000 toneladas de materiais recicláveis. A Arplast contribui para melhorar a vida das pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando acima de tudo o meio ambiente, deixando cada vez mais saudável, produzindo os canos e conexões do bom. Arplast inovando e empreendendo na região do Cariri. Arplast, por um mundo melhor. Um abraço a Jéssica, a Adson, sua esposa, a doutora Lívia, e todos os profissionais da Arplast. Professor, inclusive isso aconteceu comigo, esse mesmo exemplo. Eu estava em Roma e, na ocasião, uma senhora de Barbalha. Eu fui comprar um perfume e ela disse, eu sou de Barbalha, sou fã de João Hilário, meu querido João Hilário. Olha aí, fiquei assim, e de lá já passei uma mensagem pela internet para João Hilário e comuniquei, passei o nome dela e fiquei assim, super feliz. Então é como você disse, em todo canto tem o Nordeste, tem o cearense, né? Tem, em todo empreendedor, né? Todo canto do Brasil e do mundo tem pessoas que têm potenciais. Certo. Tá certo? Então veja, eu queria, aproveitando para você ver como que é importante, eu gosto muito de dizer disso, sabe, Leite? Eu gosto muito, as pessoas falam, professor, mas o senhor fala para motivar as pessoas. Não, eu falo porque eu acredito nisso. Eu conversando alguns anos atrás com o Adson, na faculdade. Já esteve aqui no programa, viu? Sim, o Adson foi meu aluno e é meu amigo pessoal. Eu conversando com ele, ele me dizia na sala de aula, professor, eu tenho um sonho. Olha o empreendedorismo, todo empreendedorismo começa com essa expressão. Sonhando. Eu tenho um sonho. E o meu sonho seria trabalhar na parte de recicláveis. O senhor acha que dá certo, professor? O senhor acha que esse mercado tem futuro? O que o senhor pensa desse mercado? Eu puxei uma cadeira, sentei na frente do Adson e ficamos conversando ali durante quase 1 hora. E eu disse para ele todas as oportunidades e ameaças de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Desde a gente sair de casa... Professor, é porque nós só queremos eu diria assim, o filé, o bom, o bônus, o melhor. Nós não queremos as ameaças. Exato. Mas, infelizmente, em tudo tem ameaças e oportunidades. E aí, eu conversando com o Adson, ele foi e adiantou o processo. Sim. Hoje, nós vemos aí a Arplast, um caso de sucesso na nossa região. Tranquilo. Hoje, uma das poucas no Brasil, se não for a única, com o ISO 9000. E atende todo o Brasil, viu? Exato. Não, é referência nacional. Mas aí, a gente precisa de acreditar nisso. Da mesma forma que a Cajuína São Geraldo hoje é um orgulho pra gente. Então, a Farmácia é um orgulho pra gente. Sim. Então, o que acontece? São empreendedores, são empreendimentos que vão além das barreiras, das fronteiras. Então, só para resumir, muda primeiro
esse paradigma de que para empreender você tem que estar numa grande capital. Errado. Lei do engano. Para empreender, você tem que ter a mente aberta para isso. Segundo, outra mudança que houve nesse cenário. As pessoas imaginavam que o empreendedor era aquela pessoa que simplesmente, irresponsavelmente, tinha uma ideia, porque todo mundo tem ideia, como diz o Papa. Ter ideia, o Papa Francisco, Sim. Ter ideia é fácil. O difícil é transformar a ideia em fatos, em realidade. Essa é a diferença. E o empreendedor é esse que transforma ideias em fatos, coisas factíveis. Há muitos anos atrás eu ouvi uma matéria de um maluco dizendo que tinha um sonho de fazer uma impressora 3D. Ia fazer até peças para o corpo humano. Hoje é comum uma pessoa ter um afundamento craniano e alguém ir lá, pegar uma impressora 3D, imprimir um pedaço de plástico e colocar na cabeça do cara e está resolvida a parada. Sim. Então, são essas pessoas que não basta ter ideia, mas que elas transformam a ideia em verdade, em factível. Não pode ficar sentado esperando acontecer. Tem Não que fazer pode. acontecer. Agora, Leite, não é fácil. É muito difícil. Tudo é O difícil. nosso país, especialmente, é um país onde a carga tributária é desmotivante. O nosso país é um país onde a burocracia para se começar uma empresa é gigantesca. O nosso país é um país onde o empreendedor, o empregador é tido como uma ameaça e ele paga todos os pênaltis ou quase todos os pênaltis. Então, é um país onde é propício porque falta muita coisa. Se você for, por exemplo, na Europa, praticamente todo mundo tem tudo. É muito difícil você criar um mercado novo na Europa. No nosso país, não. Você roda por aí, raramente você vai achar uma casa que tem tudo. Tem alguma coisinha. Tem uma antena parabólica, toda casa tem. Talvez tenha uma televisão, mas falta muita coisa. Então é um país bom para empreender. Porém, é preciso que o empreendedor entenda isso. Que não é mais aquela pessoa... Os obstáculos. Entenda todos os obstáculos. As ameaças e as oportunidades. Isso eu gosto de dizer assim, porque as pessoas saibam que tudo na vida tem dificuldade, mas por trás da dificuldade vem aprendizado, vem experiência. Vamos tirar proveito dos fatos. Exatamente. Bons e ruins. Né? Com certeza. Inclusive, o que mudou bastante é o perfil do empreendedor. Antes, o empreendedor era aquele homem maduro, que tinha dinheiro ou tinha um pouco de dinheiro. Hoje não. Hoje o empreendedor é um menino que acaba de sair da sua escola com uma vontade muito grande de desenvolver uma ideia. Ontem eu estava ouvindo o João Hilário e foi 2 jovens lá falar sobre energia solar. Professor Luiz Geraldo, o senhor acha que esse negócio de energia solar vai para frente? Vai, eu vou colocar na minha casa. A Unileão já está com quase 100% hoje da unidade Lagoa Seca com energia solar. Foi a primeira no Cariri, não foi? Foi a primeira do Cariri e no Brasil é a que mais tem pontos de energia solar instalado. Professor, eu gostaria de lhe interromper aqui, porque eu tenho que lhe oferecer mais uma água e dizer que o Vitor e o Rafael estarão aqui no programa Café com Leite. São esses dois, meu Vitor. E quero dizer também que se a Universidade Leão Sampaio foi a primeira a investir em energia solar aqui na região do Cariri, Leite, Marcas e Patentes também fez isso, viu? E foi com a Fóton Soluções Elétricas, o Rafael e o Vitor, que estarão aqui no nosso programa, instalaram esse processo e nós temos aí recentemente instalado, ainda estamos ainda naquela fase de adaptação e etc, mas espetacular o trabalho dos meninos e eles estarão aqui e vão dizer isso aqui ao vivo. Eu vou dizer que adquiri os produtos dele e eles vão mostrar, vão garantir ao vivo aqui para o nosso telespectador. Professor, vamos tomar mais água? Vamos. Opa. Faço questão de lhe oferecer. Obrigado. Professor Luiz Geraldo, ele que é professor, palestrante na área motivacional, inclusive você observa e conversar com o professor Luiz Geraldo, professor, inclusive, eu quero deixar esse meu testemunho. O senhor sente raiva em algum momento? Você vai me responder no outro bloco, viu? Porque estão brigando comigo, porque o professor Luiz Geraldo sorri 24 horas. E eu vou começar o outro bloco querendo saber se em casa, pelo menos, ele tem uma brigazinha, pelo menos com os meninos, ou se os meninos fazem raiva, para ver se ele muda esse sorriso dele
porque agora eu vou falar em preparar um cafezinho aqui, um café Maratá para ele, e falar na melhor água mineral da região, água mineral São Geraldo. Eu digo da região, mas é do Brasil. A água mineral a água mineral São Geraldo é nossa, é do Cariri, é da terra do Padre Cícero, mas é para o Brasil. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. Por isso, recomendo a água mineral São Geraldo, essa que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Extraída da fonte Padre Cícero com rígidos padrões de qualidade na fábrica de Invase. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju. Quem não conhece a Cajuína São Geraldo, mas não é só com ela que é feita com água mineral não, porque a água mineral também é feito o café, o cafezinho Maratá, café exclusivo aqui. Só tem aqui para o nosso convidado. Opa. Café Maratá, professor. Ô João, inclusive mostra aqui, João. Olha, esse café aqui, como eu disse no bloco anterior, eu fui lá na casa de João, viu? E ele me ofereceu um café de péssima qualidade. Pedi a embalagem, não era Maratá. Eu digo, por isso, João. João trabalha aqui na nossa produção. Vou saborear esse cafezinho aqui com o nosso convidado e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, é rapidinho, viu? A Arplast é a maior empresa de reciclagem do interior de todo o Nordeste. Trabalha com consciência ecológica e pessoas, assumindo um compromisso com o social e respeitando o meio ambiente, deixando-o mais saudável. Arplast, por um mundo melhor. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. O frigorífico industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do frigorífico industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense.
ligou a TV Verde Vale agora, estamos apresentando o programa Café com Leite na temporada do Empreendedor. Nosso convidado de hoje, professor Luiz Geraldo, falando sobre mudanças de comportamento do empreendedor aqui na nossa temporada. Lembrando que nós estamos, professor, novidade, fomos retransmitidos em mais de 50 países pela internet, pelo nosso site, desde a nossa primeira edição. Fico muito feliz, graças também à nossa produção, que faz com que nossos trabalhos possam chegar ao mundo através das redes sociais. E eu fico muito feliz e quero agradecer aos telespectadores que sempre nos assistem aqui pela TV Verde Vale e aos nossos internautas, chamam-se internautas, né, os que assistem pela internet, com o apoio da Bendermix, que realiza os seus sonhos. É a temporada do empreendedor do programa Café com Leite, com o apoio da Bendermix. Esta sim possui serviços de concretagem para sua obra. Conta ainda com a mais nova opção em concretagem em toda a região do Cariri, em concreto usinado e bombeável. Maior custo-benefício, economia de tempo e matéria-prima você vai encontrar na Bendermix. Esta que tem orgulho de dizer para você que seus produtos são econômicos, práticos, seguro, eficiente e de confiança. E eu também confirmo isso. Bendermix, ajudando a você a construir os seus sonhos. E para a criançada, Judebalas está com o programa Café com Leite. Vamos fazer a festa da criançada, comprando os produtos com preço e condições de pagamento. Aonde? Na Judebalas. Lá nós temos caramelos, balas, biscoitos, bombons, salgadinhos, pipoca e muito mais. Na Judebalas você encontra todas as delícias de doce em geral, com preços pequenininhos para fazer a festa da criançada. A Judebalas, aonde? Na Rua São Paulo, 1184 e também no telefone 3512-3048. E a filial é na Avenida Ailton Gomes 2001, esquina com a Avenida Salgueiro. Eu falei Judebalas, eu falei criançada, eu falei festa, eu falei alegria. Professor, eu quero voltar àquela pergunta. Sempre que eu lhe encontro, eu tenho orgulho de ser seu amigo, de você ter sido meu professor, né? Mas, professor, desde a época, praticamente 10 anos atrás, ou um pouco mais, eu conheço o professor Luiz Geraldo, otimista, nos momentos assim que o Cariri estava passando por crises. Luiz Geraldo ia para a rua e gritava e sonhava, enfim. Você briga, pelo menos em casa com seus filhos, quando fica com raiva? Tem algum momento? Porque eu não lhe vejo com raiva. Na realidade, Leite, uma das características, uma das mudanças que está tendo no cenário hoje atual para novos e futuros profissionais é que, segundo um dos maiores especialistas do mundo de carreira, de profissão, é que as pessoas elas precisam ter 3 habilidades, ou 3 competências, ou 3 comportamentos. Primeiro, aprender a ser empreendedor. Entender o que um empreendedor faz, entender os riscos que o empreendedor corre, entender o novo perfil do empreendedor contemporâneo. Essa é uma característica. Segunda característica é que é necessário que o novo perfil de profissional trabalhe com inovação e criatividade. Comece a inovar. E o terceiro chama-se network, relacionamento. Então, o que significa isso? Nós temos que conviver com pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós não somos ilhas. A gente não vive só. A gente vive com pessoas. E para viver com pessoas, não dá para viver é necessário que a gente entenda que nós temos falhas, que nós temos maus costumes, que nós temos as nossas qualidades e precisamos respeitar as qualidades, precisamos respeitar também as falhas das pessoas. E uma coisa muito importante, a gente precisa sorrir. O mundo está sorrindo pouco, Leite. As pessoas, faz uma experiência. Eu fiz essa experiência recentemente. Olhe na cara das pessoas da rua. Você vai ver pessoas que olham com uma cara de tristeza, pessoas que olham com um olhar desconfiado, pessoa que olha com uma cara de preocupação. Então, se tudo isso está acontecendo no nosso mundo, a gente precisa
exercitar o quê? O sorriso. Sempre que a gente vê alguém, aí uma pessoa me disse, rapaz, mas você deve ganhar muito dinheiro, porque você sempre está sorrindo. E eu disse para a pessoa o seguinte, se eu começar a ficar triste, se eu começar a passar amargura, eu vou ganhar mais? Aí a pessoa disse, não, não vai. Então deixa eu sorrir. Pelo menos eu estou lascado, mas eu estou feliz. Então, Leite, essa é a filosofia que eu levo na minha vida. E em casa, eu tenho meus momentos, sim. Eu tenho problema com todo mundo. Mas eu tento levar para minha família também confiança, motivação, entusiasmo. Não, eu não sou aquela pessoa que faz tudo isso na rua e em casa é um carrasco, não. Eu sou um baita paizão, eu sou um marido legal, tá certo? Mas tem algum momento que fica com raiva, não é possível? Claro, com certeza. Porque alinhado a sua linha de raciocínio e o seu perfil de felicidade, eu só conheço um. E que eu também vou perguntar para ele se em casa ele é assim, que chama-se o nosso querido professor João Hilário. João Hilário é feliz 24 horas. Eu vou perguntar se pelo menos ele briga, pelo menos em casa, pelo menos com as vacas dele lá, que ele tem umas vacas lá, que eu estou sabendo, se pelo menos ele fica algum momento... Mas nós precisamos gerenciar isso. Sim, agora, não podemos ser chatos todo dia, 24 horas por dia, e nem sorrir 24 horas por dia. Essa pergunta, professor, é exatamente em detrimento disso, que as pessoas precisam ser felizes, da forma que são, como são, ou procurem ser cada vez mais felizes consigo mesmo. Se não tem, se o parceiro, ou se o colega, ou se as pessoas que lhe rodeiam não atendem a essas necessidades, faça por você mesmo, né? É claro. E uma coisa, me perguntaram esses dias numa palestra, professor Luiz Geraldo, qual é o sucesso das coisas que você faz? Eu vejo o senhor fazer 10 coisas simultaneamente e eu sinto que o senhor faz bem feito. E aí eu contei uma história que eu vou contar aqui para a gente já ir encerrando, né, Leite? Eu disse para eles o seguinte, meu primeiro emprego foi aos 12 anos. E o meu primeiro emprego foi fazer bloco. Eu fazia bloco de concreto. Era um menino. Eu tinha que fazer bloco para ajudar em casa. E eu vendia pirulito. Então. Só que eu amava fazer bloco. Pensa num cara que gostava de fazer bloco. De repente eu fui promovido no depósito que fazia bloco. Aí o cara falou que eu era muito entusiasmado, muito motivado, e eu precisava trabalhar dentro do depósito para atender os clientes. E aí de fabricar e foi vender o bloco. Fui vender o bloco. Só que daí alguém disse, Luiz, você tem que estudar. Vender bloco, fazer bloco é bom, mas você precisa avançar. E aí eu fui fazer o Senai, me formei em técnico e mecânica. Saí de lá empregado, fui para uma multinacional chamada Singer. Trabalhei durante 20 anos. E Leite, eu me apaixonei em trabalhar pela Singer. Eu amava fazer aquilo, eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu amava fazer aquilo. Nós temos que nos apaixonar pelo que fazemos ou nós só podemos fazer aquilo que nós somos apaixonados? Eu vou finalizar com essa expressão. E aí eu era apaixonado por fazer máquina de costura. E eu fiz durante 20 anos. Saí da fábrica de máquina de costura chorando e fui para a universidade. Lá nós tínhamos 88 alunos. E alguém me disse, você precisa montar um departamento de marketing, porque nós precisamos ter um marketing na faculdade. E nós constituímos um departamento de marketing. Hoje, nós temos um pouquinho mais de que 88 alunos. Nós temos próximo de 9.000 alunos. Nós temos uma outra faculdade que compramos com um pouco mais de 100 alunos. Hoje tem 2.000 alunos. Então, o que acontece? Quanto mais eu me apaixono pelas coisas, mais as coisas vão dando certo. Mas o coração vai dilatando e vai aumentando. E a gente vai se apaixonando pelas coisas. E aí, respondendo a sua pergunta, eu sou contra a expressão, eu preciso fazer o que eu gosto. Eu não sou favorável a essa expressão. Eu sou favorável à expressão, eu preciso gostar do que eu faço. Então, se a gente começar a se apaixonar pela família da gente, a nossa vida vai ser melhor. Se a gente começar a se apaixonar pelos funcionários que a gente tem e começar a ver valor nas pessoas, a nossa vida vai ser melhor. Então, com base em tudo isso, Leite, eu tento olhar o lado iluminado da vida. Porque o lado escuro, todos nós temos. Sim. E se a gente só olhar para o lado escuro, a vida fica muito mais difícil. A vida fica muito mais curta, né? Com o apoio da Juaço. Vamos falar agora do maior centro de distribuição de ferro e aço da região do Cariri, Juaço Atacadista.
A maior variedade de ferros para sua construção e serralheria você encontra na Juaço Atacadista. Agora com novidades para você, amigo cliente, trabalhando com madeirite, barrotes de pios, tábuas e uma infinidade de produtos para lhe atender. A Juaço fica na Avenida Leão Sampaio 2079, no bairro Lagoa Seca, e atende pelo telefone 3571-8888. Faça já o seu orçamento sem compromisso, também no site juaço.com.br. Juaço Atacadista. Nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista aqui em Juazeiro do Norte, apoiando a temporada do empreendedor. Professor, eu queria saber um pouco mais ainda sobre algumas teorias dessas mudanças, há mais algumas novidades dos dias modernos, ou seja, as mudanças vêm e hão de continuar e as perspectivas futuras. Nós conversaríamos aqui uns 3 programas ainda sobre isso, em especial com o seu entusiasmo. Mas estamos chegando ao final do programa. Eu quero saber aqui do senhor palestras. Quem quiser contratar o professor Luiz Geraldo, faz o quê? Para dar essas palestras motivacionais, porque o senhor é motivado 24 horas. Nos motiva quando vem aqui. Quem quiser contratar o professor Luiz Geraldo, como é que faz? Leite, eu tenho uma empresa que eu constituí há algum tempo atrás, chamada LGE Consultoria e Treinamentos. Então, todas as atividades, eu trabalho com muitas empresas, treinei grandes empresas, as maiores daqui da região foram treinadas por mim. Basta ligar 3511-3551. Vamos colocar esse telefone aqui. 3511-3551, falar com a Edilânia, ela vai ver a possibilidade de uma agenda do professor Luiz Geraldo, que é um pouquinho corrido, mas com certeza a gente tem o maior carinho, porque tudo que a gente faz aqui para o Cariri se maximiza ainda mais. Então, é muito simples. Então, muito obrigado pela sua participação, já esteve aqui, quero mais vezes aqui, será sempre bem-vindo para tomar esse cafezinho comigo, você é um convidado especial, muito obrigado. Eu quero te parabenizar, Leite, de verdade. Muito obrigado. Você é um apaixonado por esse programa, isso está no seu olhar, isso está no olhar da sua produção, eu olho aqui, e toda vez que a gente faz alguma coisa apaixonado, no mínimo, dá frutos. Dá frutos. Então, eu quero te parabenizar e dizer que Deus ilumine esse programa, porque com certeza, muitas vezes a gente não entende o que a gente está fazendo. Só que o legado que a gente deixa é muito grande. Com certeza você deve ter mudado o seu programa, os seus entrevistados, deve ter mudado a vida de muita gente aqui na região. Então, que Deus ilumine o seu programa, a sua produção e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, professor. E nos assistindo também, né? Também, né? Muito obrigado, professor Luiz Geraldo. Quero deixar aqui um abraço para Maria Aparecida, garotinha lá no bairro São José, Dona Tica lá no Caldas, meu amigo compadre Nelson e Fátima, toda a região do Cariri, Caririaçu, Missão Velha, Barbalha e a produção brigando, me mandando para um abraço a todos. Amanhã, novo entrevistado aqui no programa Café com Leite. Tchau, tchau.